Eu achava que tinha o namorado mais dedicado do mundo. A cada semana, mesmo com quilômetros e horas entre nós, ele fazia questão de atravessar longas distâncias para estar ao meu lado, ainda que por um curto instante. "Você não cansa de viajar tanto só para me ver?" Perguntei certa vez enquanto ele chegava exausto, depois de 7 horas de estrada parado na minha porta. Ele sorriu, aquele sorriso que sempre me fazia derreter o coração, e respondeu com a mesma calma que a tornava ainda mais sincera: "Nada cansa quando é por você." Era assim todos os dias. 3 anos de namoro, 300 quilômetros separados, mas uma conexão que parecia superar qualquer distância. Ele aparecia toda semana, mesmo que fosse só para passar 1 hora comigo. Nostalgia era o que mais tínhamos. Em chamadas de vídeo, dormíamos juntos, ou pelo menos tentávamos, e conversávamos sem parar, ocupando cada pedaço do dia com nossas vozes e risadas. Nunca brigamos. Nossa relação era perfeita, ou ao menos parecia. Eu me perguntava muitas vezes, quase duvidando de mim mesma, como alguém pode ser tão perfeito? Como é possível amar assim, à distância, sem tropeços? A resposta para minhas dúvidas veio de uma forma que eu nunca teria imaginado. Um segredo escondido tão perto que ameaçasse desmoronar tudo o que construímos juntos. Algo que mudaria para sempre o significado daquele amor que eu tanto exaltava. Era um dia comum, daqueles em que você simplesmente se deixa levar pelo fluxo vicioso das redes sociais. Eu estava rolando o Instagram distraidamente quando uma notificação me chamou a atenção. Um novo comentário em uma foto dele, meu namorado. Aquele tipo de alerta que normalmente só reforça o carinho que sentíamos, a admiração pública, mas naquele momento algo pareceu diferente. O comentário dizia: "Lindo como sempre, coração e tudo", de uma tal de @JuliaRibeiro. Curiosa, cliquei para ver a foto e exatamente naquele instante o comentário desapareceu. Sumiu sem deixar vestígios. "Estou ficando louca?" Perguntei para minha melhor amiga, Carol, que estava ao meu lado naquela tarde. Ela pegou o celular, abriu o Instagram e franziu a testa enquanto rolava a página. "Tá aqui sim. Lindo como sempre, coração e tudo", confirmou me olhando surpresa. Meu estômago imediatamente se embrulhou em um nó de ansiedade. Como poderia ele apagar aquele comentário? O que havia de errado para que ele tentasse esconder algo tão simples e, ao mesmo tempo, tão significativo? A dúvida tomou conta da minha mente, abrindo espaço para pensamentos que eu tentei sufocar até aquele momento. Comecei a perceber que nada era tão perfeito quanto parecia. Aquele gesto sutil, aparentemente inocente, me mostrou que existiam áreas da vida dele que eu desconhecia. Sentia como se finalmente tivesse uma brecha para olhar para dentro de algo que antes me fora ocultado. Foi exatamente nesse instante, com o coração batendo acelerado e a mente fervilhando, que decidi que precisava investigar o que estava acontecendo de verdade. Não podia deixar aquilo passar. Não mais. Aquela pista, pequena e delicada, transformou-se em um despertar para um mistério maior, que talvez pudesse destruir tudo o que acreditava sobre o relacionamento perfeito que tínhamos. Eu precisava saber a verdade. Não importava o que fosse. Ainda com o peso da dúvida e da ansiedade que me consumiam, decidi ir mais fundo. Abri a lista de contas bloqueadas no meu Instagram, uma área que eu raramente revisava. Percorri lentamente a lista até que algo chamou minha atenção. Lá, no meio de outros nomes desconhecidos ou irrelevantes, estava uma conta que eu jamais tinha visto antes, @JuliaRibeiro. Eu não bloqueei essa garota, murmurei, sentindo a pele do braço arrepiar e os dedos tremendo enquanto tentava entender o que aquela descoberta significava. Carol, que percebeu minha inquietação, olhou para mim com uma preocupação palpável. "Então quem foi?" perguntou, buscando consolo na possibilidade de uma explicação que eu não faria ideia se existia. Forçando a coragem, cliquei no perfil daquela tal Júlia. E foi como levar uma facada no peito.
Fotografias abundavam nos destaques, sorrisos dele e dela em jantares elegantes, abraços íntimos, momentos que pareciam mais do que simples amizades. A pior parte era a data das postagens, a mais antiga, há exatos 6 meses. Aquilo apontava para um segredo que durava tempo, escondido bem diante dos meus olhos. Ele tá namorando ela também? Minha voz saiu praticamente num sussurro, cheia de incredulidade e dor. Carol, sentindo o peso da situação, pegou meu celular e começou a investigar mais a fundo. Ela mora na cidade dele, Laura. Sempre morou. Informou com uma mistura de surpresa e tristeza, deixando claro que aquele não era um acaso. Eu não conseguia respirar direito. O chão parecia se abrir sob meus pés e a sensação de traição me esmagava pouco a pouco. Tudo o que eu tinha acreditado, todo o esforço para manter uma relação à distância, parecia ruir em segundos. Aquele bloqueio, que a princípio parecia um detalhe trivial, agora se desenhava como a maior prova da mentira que eu vivia. Meu coração apertava e a cabeça girava tentando absorver a verdade que até então eu relutava em enxergar. A dor da descoberta era mais intensa do que imaginava, e a certeza de que algo estava profundamente errado tomava conta de mim. Não havia mais como fugir daquela realidade. Eu precisava enfrentar aquilo de frente, ou arriscar perder tudo o que um dia me foi tão caro. Não aguentei esperar mais. O coração acelerado, as mãos trêmulas, peguei o celular e liguei para ele na mesma hora. Queria ouvir sua voz, queria respostas, mas, principalmente, queria que ele soubesse que eu não era uma tola que aceitaria ser enganada. Para minha surpresa, ele atendeu a ligação como se nada tivesse acontecido, com aquele jeito calmo e doce que eu um dia pensei ser sincero. "Oi, amor, tudo bem?" disse ele, com aquela voz suave, tentando soar natural e tranquilizador. Mas eu não estava nada bem. Com a voz firme, mas cheia de dor, soltei a pergunta que há tempo martelava em minha mente. "Quem é Júlia Ribeiro?" Deixei a pergunta cair como uma bomba entre nós. Silêncio, um silêncio sufocante que parecia esticar o tempo e aumentar minha angústia. "Laura, posso explicar?" Ele começou, a voz hesitante, tentando colocar palavras onde só havia mentiras. "Explicar o quê?" Gritei, incapaz de conter o misto de raiva e tristeza que me invadia. As lágrimas começaram a escorrer, queimando meu rosto. "Você está me traindo há 6 meses e ainda teve a coragem de me bloquear dela para que eu não descobrisse?" Ele tentava se defender, mas eu já não queria mais ouvir desculpas. "Não foi assim, ela não significa nada." Ele insistiu, tentando minimizar o que eu sabia ser impossível. "E eu significo alguma coisa?" Minha voz rachou, cheia de desespero. "Você viajava 7 horas, fingia ser perfeito, só para me fazer de trouxa." Minha visão embaçou, a mistura de lágrimas e raiva tornava tudo mais difícil, mas a verdade era clara demais para ser negada. Ele tentou falar de novo, provavelmente para se justificar ou implorar por perdão, mas naquele momento o que eu menos queria era ouvir mais mentiras ou palavras vazias. Com o coração partido, cortei a ligação, desliguei o telefone com força, sentindo o vazio tomar conta de mim. A confiança que nutria havia sido destruída em questão de segundos. A fachada de perfeição que ele havia construído para mim desmoronou, deixando apenas a amarga realidade. Meu amor era uma mentira e eu uma vítima do próprio engano. Naquele instante, algo dentro de mim mudou. O amor que antes sentia se transformou em uma decisão firme. Não mais me permitir ser enganada, não mais aceitar máscaras ou meias-verdades. O confronto não foi apenas uma pergunta feita em voz alta, mas o fim de uma ilusão que finalmente desmascara o que realmente estava por trás daquele relacionamento à distância. Nos dias que se seguiram à minha dolorosa descoberta, mergulhei em uma busca intensa por detalhes que até então estavam ocultos nas sombras do engano. Finalmente, consegui enxergar claramente a vida dupla que ele levava. Eu, a namorada distante, aquela que ele visitava, amava e iludia à distância. E ela, a namorada da cidade dele, com quem ele mantinha uma rotina diária de intimidade que eu jamais imaginei existir.
Essa traição silenciosa e persistente durava 6 meses, um período inteiro que vivi enganada, presa a uma ilusão. Mas eu não estava disposta a aceitar aquilo em silêncio. Se ele tinha tido a coragem de me enganar, eu teria a coragem para me defender e revelar ao mundo quem ele realmente era. Com paciência e determinação, comecei a reunir provas, prints de mensagens, fotos, conversas, tudo o que pudesse mostrar a extensão daquela mentira. Decidi então agir. Enviei todas essas provas para Júlia, que, até então, nem sabia da minha existência. Para ela foi um choque tão grande quanto para mim, a revelação nua e crua daquele homem que todos achavam conhecer. Você também foi enganada, escrevi numa mensagem direta. Mas agora você sabe quem ele realmente é. Mas isso não me bastava. Queria que o mundo inteiro soubesse da mentira que vivi. Postei uma foto nossa no Instagram, a honestidade estampada naquele retrato, acompanhada de uma legenda clara, implacável e direta. 300 quilômetros de distância, 3 anos de namoro, 6 meses de traição. Parabéns, você é um ótimo ator. Não deixei de marcar ele na postagem, para que ninguém tivesse dúvidas de quem era o verdadeiro culpado. O caos foi instantâneo e estrondoso. Comentários surgiram, mensagens de surpresa e indignação apareceram. Amigos e conhecidos chocados com o drama que acontecia nos bastidores daquele relacionamento aparentemente perfeito. A mentira construída por ele desmoronou numa verdadeira explosão pública. Eu sentia um misto de alívio, amargura e tristeza. Foi uma vingança dura, sim, mas necessária para minha libertação. Apesar da dor, eu sabia que precisava seguir em frente. A verdade tinha sido revelada e nada nunca mais seria como antes. Eu nem sequer esperava que ele iria ligar, mas quando o telefone tocou, o nome dele apareceu na tela, carregado de toda a atenção daquela história desmoronada. "Laura, você está acabando com a minha vida!" ele exclamou, a voz cheia de desespero e indignação. Respirei fundo, com a verdade firme na ponta da língua. "Não, querido, você acabou com a sua vida quando decidiu trair", respondi, com uma frieza que surpreendeu até a mim mesma. E foi exatamente isso que aconteceu. Assim que Júlia descobriu tudo, não hesitou em terminar com ele na mesma hora. Não havia mais espaço para mentiras nem desculpas. O que antes parecia um triângulo disfarçado desmoronou em segundos, deixando para trás um rastro de rejeição e vergonha. A família dele, tomado pelo choque e pela decepção, chegou a me telefonar para pedir desculpas pelo comportamento dele, tentando entender que tipo de homem era aquele que zombava dos sentimentos das mulheres que amava. Os amigos, um a um, se afastaram, incapazes de lidar com a traição e a humilhação pública que se instalou. O pior talvez tenha sido o ambiente de trabalho dele. Alguém, e não foi difícil descobrir quem, printou nossas conversas e fotos, o que eu tinha postado, e vazou tudo no grupo da empresa. A humilhação foi completa. Ele virou alvo de fofocas, piadas e olhares desconfiados. Seu mundo se desmanchou em torno dele. E eu recomecei. Mudei-me para outra cidade, consegui um emprego novo e finalmente conheci alguém que não precisava construir mentiras para ficar comigo. Simplesmente me quer pelo que sou. Ele tentou me ligar mês passado, talvez na esperança de algum perdão ou reconciliação. Mas eu não sou mais aquela pessoa iludida. Eu bloqueei e dessa vez foi para sempre. Se você gostou dessa história, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder as próximas aventuras. Deixe nos comentários o que mais chamou sua atenção. Sua opinião é super importante para nós. Até o próximo vídeo. Tchau!